Olá, bem-vindos ao canal, se inscreva, deixe um like e não se esqueça de comentar o que achou do capítulo. O conto de Junji Ito de hoje é Nanakuze Kyokumi. O capítulo começa com a narração de Koroketsu Kaori dizendo ser uma grande fã de Nanakuze Kyokumi e como ela é uma fabulosa escritora do ramo. E como seu estilo exótico de escrever é para um certo grupo de leitores. Você vai se apaixonar logo no início. Kaori continua dizendo que seu sonho é se tornar uma escritora e que por sorte em sua cidade ninguém é fã da Nanakuze e ela pode ser só da Kaori. Kaori continua contando que não só seu estilo perverso de escrever, ela também tem umas manias estranhas. E que logo após terminar de ler um dos livros ela automaticamente começa a imitar as poses e frases da personagem por um tempo. Kaori disse que se ela não fosse tão obcecada pela Nanakuze, ela provavelmente teria aproveitado mais a adolescência. E que ela é o principal motivo de Kaori querer ser uma escritora. Dizendo que não conseguiu escrever nada ainda, Kaori se pergunta como será que é a Nanakuze Kyokumi pessoalmente e como será essa pessoa que mudou sua vida. Kaori diz que mandou uma carta de fã e foi atendida. Na carta que Kaori recebeu diz para ela ir com seu trabalho e se juntar a Nanakuze. Kaori, tremendo com a carta em mãos, quase não acredita. Imediatamente Kaori entra em um ônibus e vai até sua escritora favorita. Kaori diz que não falou com ninguém sobre o seu futuro encontro com Nanakuze Kyokumi. Tocando em seu peito, Kaori diz que seu coração está acelerado e que finalmente vai encontrar com ela. Kaori se pergunta por que Nanakuze vive em uma área montanhosa tão afastada. Descendo do ônibus, ela pensa que Nanakuze disse que alguém estaria a esperando. Ao olhar para o ponto de ônibus, Kaori vê uma estranha senhora que pergunta se ela é Koroketsu Kaori e que está ali para guiá-la. A estranha figura diz para Kaori a seguir e pergunta se ela quer ser uma escritora. Kaori, empolgada, diz que sim e que é uma grande fã da Nanakuze. A bizarra figura diz que Kaori veio de muito longe para essa terra Eri. Kaori, confusa, pergunta sobre essa terra Eri. A figura responde com um estranho sorriso e dizendo que terra Eri quer dizer que a pessoa que pisar nesse lugar fica amaldiçoada. Kaori, dizendo que não quer ofender, mas pergunta para a mulher se ela é a mãe de Nanakuze. Com desapontamento, a figura pergunta se ela parece velha e diz que é aprendiz da Nanakuze. Kaori se desculpa e continua o caminho em silêncio. Finalmente chegam na casa de Nanakuze. Ao entrar na casa, a aprendiz mostra o caminho até Nanakuze. As duas chegam na sala e finalmente encontram a famosa escritora. Nanakuze, com um sorriso no mínimo estranho, diz que Kaori deve estar cansada por ir até essa terra Eri. Kaori congela por alguns segundos e em choque percebe que Nanakuze é um homem. Kaori ignora esse fato e se apresenta dizendo estar honrada por receber essa chance e que nunca pensou que poderia conhecer a Nanakuze Kyokumi em pessoa e que isso parece um sonho, e ainda empolgada Kaori diz que também seria maravilhoso se Nanakuze olhasse o seu trabalho. Se importando o menos possível, Nanakuze limpa o nariz enquanto Kaori espera a resposta ansiosamente. Nanakuze pergunta se Kaori quer que ela olhe seu trabalho e em seguida afirma que isso é um absurdo e que Kaori não passa de uma pessoa medíocre. Kaori fica em choque com a resposta. Nanakuze começa a dizer que sabia que ela era uma merda de uma amadora no momento em que leu a carta sem talento algum. Kaori fica com as pernas tremendo. Nanakuze continua dizendo que Kaori e suas manias são uma vergonha. Com o choque de ouvir essas palavras, Kaori começa a fazer xixi nas calças. Nanakuze começa a rir e debochar de Kaori e, apontando para a moça, diz para ela não sujar o tapete pois ela tem misofobia. Kaori começa a chorar desolada. Nanakuze começa a se mover com tiques estranhos e manda sua aprendiz massagear seus ombros. Kaori continua desolada no chão. Nanakuze se aproxima da moça e, levando seu rosto à chama para tomar um drink, e Kaori acaba aceitando. Na adega de Nanakuze, ela começa a falar que possui todos os tipos de bebidas e que isso é resultado da mania de colecionar coisas. Nanakuze serve um absinto de gosto exótico para Kaori, o que a garota bebe imediatamente e após algumas horas as duas estavam completamente embriagadas. Kaori arranca a peruca de Nanakuze e acaba pegando no sono. Nanakuze chama sua aprendiz e diz que Kaori pode ser útil e manda jogar nas masmorras. A aprendiz diz que hoje Nanakuze terá uma reunião com os residentes e o editor-chefe.
Então na mesma noite a reunião se inicia. O editor-chefe diz que estão honrados de estar na presença de um ícone tão famoso e ainda morando tão perto deles. Nanakuze, com um sorriso de lado, diz que depois que ouviu falar que esse lugar era amaldiçoado, resolveu se mudar para ali e que, sabendo disso, deve haver um passado para confirmar esses boatos. Os residentes dizem que aquele lugar costumava ser usado para execução e também rituais satânicos e demoníaco e todo tipo de rumores. Estalando seus dedos, Nanakuze diz que então é verdade que essa terra guarda poderes demoníacos. Também estalando os dedos, os residentes dizem com certeza. Nanakuze e os homens à mesa começam a mexer a cabeça de forma sincronizada e em seguida de um lado para o outro e mais bizarramente ainda começam a gritar como gralhas selvagens e a noite inteira continuou assim. Kaori finalmente acorda na masmorra. Ela fica gritando para que a soltem e pergunta o que irão fazer com ela. Quando os olhos dela se acostumaram com a escuridão, Kaori percebeu que não era a única presa nas masmorras. Os outros prisioneiros estavam constantemente repetindo certas ações como se fosse a única coisa que conseguissem fazer. Da entrada da masmorra de forma, digamos que sensual, Nanakuze diz que já está na hora de Kaori acordar. Kaori pergunta a Nanakuze o que está acontecendo ali e a bizarra mulher responde que as pessoas presas ali perderam a sanidade ao mergulharem na escuridão e silêncio absoluto e se comportam como animais de zoológico. Nanakuze continua dizendo que nenhuma dessas pessoas conseguiu a satisfazer e só conseguem reproduzir gestos simples. Olhando diretamente para Kaori, Nanakuze diz que talvez Kaori seja capaz de demonstrar um certo talento neste local sombrio e que está contando com isso. Kaori pergunta o que ela está querendo dizer com isso. Nanakuze então diz que irá desenhar com inspiração na mania única que Kaori irá desenvolver e pronto, um novo romance será criado. Nanakuze então pergunta à garota se ela não está feliz já que irá viver um romance eternamente em sua obra-prima. Os dias se passam e Kaori não cansa de gritar para que a soltem e que irá se vingar de Nanakuze. Ela começa a olhar um dos prisioneiros e começa a imitar seus movimentos. Rapidamente a garota segura sua cabeça implorando para seu corpo não se mexer. Com o tempo o corpo de Kaori começou a ficar estranho. Kaori diz a si mesma que não quer ter nenhuma mania, mas sente que seu corpo está ficando mais rígido e seu rosto está ficando mais estranho. A aprendiz diz para Nanakuze que Kaori não tocou na comida. Nanakuze então decide ir ver a garota pessoalmente. Nanakuze se aproxima e diz que Kaori está nessa pose há 3 dias e não se moveu nem um pouco. Nanakuze testa e vê que a garota ainda tem pulso, então está viva. Lentamente Nanakuze vira o rosto de Kaori e... Nanakuze diz que entendeu e que a mania de Kaori é deixar o corpo rígido e gritando loucamente diz que está cheia de inspiração. Assim que Nanakuze Kyokumi teve a inspiração, começou a escrever sua obra-prima chamada Mania Extrema. Kaori logo deixou de ser útil, e para ela foi dada de presente aos residentes na reunião seguinte. Finalizando aqui o capítulo. Tenho que admitir que acho essa história estranha pelos motivos errados. Não entendi onde o Junji Ito queria chegar com ela, mas finalmente terminamos todos os contos de Madoka. Obrigado a todos por assistir.